Shalom, sejam bem-vindos ao nosso canal Ministério Sião, o Último Despertar. Se você já é inscrito, não deixe de dar o seu like, assista até o final. É um vídeo curto que vai trazer muita informação, agregar muitas coisas na sua vida. Se você gostou, deixe o seu joinha. Se não gostou, deixe o dislike, mas especialmente deixe o seu comentário. Se você achou interessante, quer mais informações, coloque lá. Se você não gostou, diga eu não gostei por isso e por isso. Isso nos ajuda a que as nossas pesquisas sejam mais enriquecidas, mais robustas em informação. E hoje nós vamos falar sobre a questão dos ministérios. Muitos pastores têm pregado que nós não estamos mais sobre o sacerdócio araônico. E é uma verdade. O sacerdócio araônico ele teve o início e o fim. Ele iniciou no Monte Sinai, quando Moisés, recebeu as tábuas da lei e as leis que iriam reger a nação de Israel. E ele se concluiu, encerrou no Calvário. Porém, nem todos os mandamentos que Moisés agregou à lei começaram a partir do Sinai. O primeiro mandamento que nós encontramos nas Escrituras Sagradas está em Gênesis capítulo 2, versículo 2. E tendo terminado o Senhor a sua criação, ele santificou, abençoou, descansou no sétimo dia. Então, nós percebemos que o primeiro princípio de Deus é o sétimo dia como descanso. Qual o propósito? Para que nesse dia nós o adoremos. Continuando, nós vamos ver que existiam outros princípios que Moisés agregou à sua lei. Caim e Abel conheciam princípios de ofertar. Abel levou o seu primogênito. Caim levou a sua oferta quando ele quis e Deus não aceitou. Se não aceitou é porque existiam regras. E essas regras foram dadas a eles. Não está descrita porque foram regras orais que foram ensinadas a Adão e Eva. A Bíblia fala que na viração do dia o Senhor se apresentava a Adão e Eva. Com o propósito? Para ensinar, orientar, direcionar. Então aqui nós já temos dois princípios que Moisés agregou. O sétimo dia e a questão das ofertas. Nós também vamos ter um outro princípio que é fundamental. Muitas pessoas se esquecem desse detalhe. Quando o homem justo e íntegro na sua geração, chamado Noé, foi avisado que Deus iria destruir aquela criação, ele tinha consciência dos animais puros e dos animais impuros. Como que ele saberia? Se eu fizer essa pergunta a você nesse momento, você sabe distinguir o animal puro do impuro? Eu acredito que não. Talvez você cite, não, o porco é impuro, porque todo mundo fala que o porco é impuro. Mas o coelho não, o coelho é limpinho. E a Bíblia dá detalhes sobre a impureza do animal. O animal impuro, ele é aquele que não tem algumas características do animal puro. E quais características do animal puro? Tem que ter as unhas fendidas e remoer. Quem faz isso? A cabra, a vaca. Eles remoem e as unhas são fendidas. Aí você diz, mas o porco tem as unhas fendidas, porém ele não remoe, ele engole inteiro. O camelo remoe, mas não tem as unhas fendidas. O coelho remoe, mas não tem as unhas fendidas. Então nós vemos aqui que Noé tinha noção disso. Como é que ele tinha essa noção? Porque ele recebeu orientação dos seus pais. Era uma época patriarcal, um sacerdócio patriarcal. E se nós continuarmos nessa nossa caminhada, nós vamos ver que um homem que foi chamado o pai da fé, Abraão, ele também tinha consciência de alguns princípios. De sacrifício, por exemplo. Ele ia sacrificar o próprio filho.
e depois ele sacrificou um carneiro, então ele tinha noção desses sacrifícios, de ofertar a Deus uma gratidão de alguma coisa. Mas o mais importante, ele se encontra com um homem chamado Melquisedeque, o sacerdote de Melquisedeque. E ele entra em aliança através do pão e do vinho. E posteriormente, ele devolve o dízimo. Então ele tinha noção que o dízimo deveria ser dado ao sacerdócio. Moisés agrega o dízimo também. Então você perceba que esses princípios eram anteriores a Moisés. E quando você começa na jornada e chega ao Messias, ali se passaram 1500 anos e foram agregados leis e princípios que não foram dados a Moisés, aos quais Yeshua condenou, os apóstolos condenaram. Paulo, em especial, foi o que mais condenou essas leis, porque era o que mais conhecia. Paulo era um fariseu, conhecedor dos fundamentos. E ele dizia que essas leis das obras da lei eram imprestáveis, não serviam para nada. Ele jamais falou que a lei de Deus, a Torá, era imprestável. Ele disse que as leis das obras da lei. Quando acharam os manuscritos do Mar Morto, nesses manuscritos tinha um livro chamado Obras da Lei, que era uma descrição das leis farisaicas. Eles explicavam como guardar Shabat, como fazer a kasherut dos alimentos, como fazer a questão da purificação, mas eles agregavam coisas que estavam além do que foi dado. Em Deuteronômio, no capítulo 4, versículo 2, diz o seguinte: que não podemos acrescentar e nem tirar nada. Então era justamente isso que Paulo vem condenando. Só que esses incautos, supostos pastores, teólogos, mestres, colocaram tudo na mesma sacola. E dizem, a lei de Deus foi abolida, Paulo diz que é um lixo, que não presta para nada, a lei de Deus foi abolida. Que Deus nos livre disso. Porque se a lei foi abolida, então vamos pontuar aqui algumas coisas. Se não há lei, não há pecado. Se não há pecado, Jesus morreu em vão. Se não há lei, eu posso fazer o que eu quiser. O adultério passa a ser uma coisa normal, comum. Roubar, também, porque não há lei. Matar, não há proibição alguma. Cobiçar, também não. Adorar outros deuses, não há proibição. Não, não. Pelo contrário. Esses falsos religiosos, eles condenam apenas dois princípios: o sábado e a alimentação. O sábado, segundo Ezequiel 20, é o sinal de Deus. Se você está preocupado aí com o sinal da besta e fica aí com teses mirabolantes, bolando, imaginando que seja chip, isso, aquilo todo, Ezequiel 20 já esclareceu. O sinal de Deus é o sábado. O sinal de Satanás é o dia que se opõe ao sábado. Em Isaías 66, 23, diz, e será de uma lua nova a outra, e de um sábado a outro, e toda a carne virá me adorar. Nós somos convocados para ir no Shabat, na presença de Deus. Se você não entendeu isso, é melhor que você reveja os seus conceitos. Não existe nenhuma citação na Bíblia para que nós vamos no primeiro dia da semana. Talvez você cite, mas Paulo diz que no primeiro dia da semana ele ia passar para fazer a coleta. Que dia que era esse? Ao pôr do sol de sábado, nós entramos no primeiro dia da semana, que era a noite, que chamamos hoje de noite de sábado. E ali, naquele momento, eles iriam mexer com recursos financeiros. Eles evitavam de mexer com recursos financeiros durante o sábado. Então eles faziam ao pôr do sol. E outro detalhe que eles aboliram, por conta própria, é a alimentação. Porém, se você ler Levíticos 11, ali diz claramente que quem ingere alimentos chamados impuros é uma abominação a Deus.
E essa abominação está relatada em Apocalipse 21, que diz que uma das características das pessoas que serão lançadas no lago de fogo, que irão perder a salvação, são os abomináveis. Muitas vezes você coloca o abominável apenas para a homossexualidade, mas para você que come um bacon, que come um presunto, que come uma bistequinha de porco, que come um cação, que come um camarão, para Deus isso é abominação. Você está enquadrado como aqueles que praticam também coisas abomináveis como a homossexualidade. Aí talvez você diga, mas Jesus já morreu para pagar os meus pecados. Ah, é? E quer dizer que você pode pecar então isso? Jesus não fez um pagamento posterior aos seus pecados. E não foi para isso que ele morreu. Em outro vídeo eu te explico. Agora, se você não guardar os mandamentos, você jamais será salvo. Porque em Mateus 7, 22 e 23, Jesus disse, naquele dia muitos me dirão, Senhor, fizemos tantas coisas em teu nome, fizemos milagres, expulsamos demônios. E ele diz, e eu vou dizer na cara de vocês, não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós que sois contra a lei. Paulo, que dizem que aboliu a lei, que não precisamos guardar a lei, diz em Romanos 3,31. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira alguma. Antes estabelecemos a lei. Então, preste atenção. Você acha realmente que a lei de Deus foi abolida? Deus nos livre disso. Na verdade, alguns princípios, esses pastores, que a Bíblia chama de cães, que está lá em Apocalipse 21, que os cães serão lançados no lago de fogo, esses cães, o sábado foi abolido. A alimentação foi abolida. Agora o resto não, o resto está em vigor. Agora até que não está muito, até que hoje tem essas igrejas inclusivas, né, que eles aceitam homens com homens, mulheres com mulheres, pastores casados com pastores, pastoras casadas com pastores, hoje é normal no meio deles, né? Não digo das religiões sérias que estão em busca de uma verdade. Estou dizendo de alguns movimentos, com todo respeito a todos religiosos, claro. Porém, eu digo o seguinte para você. Se a lei foi abolida, por que eles cobram sábado? Perdão, por que eles cobram o dízimo de você? Por que eles cobram as ofertas de você? Por que eles cobram, né, os pactos, as promessas? Mas foi abolido. Ah, mas precisa manter as instituições. Ok, então faz assim. Cria um carnê, divide as despesas da congregação e cada um paga um pedaço. Pronto. Não é assim que vocês acreditam? Não. Tem que ser o dízimo. Tem uns que cobram até 3 dízimos, né? Isso não foi abolido, mas o sábado foi. Por isso é bom você refletir na sua fé, no que você está fazendo. Existem 75 versículos que falam do sábado, 165 que fala dos mandamentos. E nenhum sequer diz que Deus aboliu. Pense nisso. Se você gostou, deixe seu like. Se não gostou, dislike. Deixe seu comentário. Se não se inscreveu, se inscreva, não custa nada. Shalom, shalom.